Desde criança te ensinaram uma coisa: seja bom, ajude, compartilhe, não reclame, não decepcione. Te disseram que isso era virtude. Te disseram que pessoas assim são amadas, respeitadas, valorizadas. Mas ninguém te contou o que acontece por baixo disso. O que a psicologia encontrou quando foi fundo nesse comportamento. O que os arquétipos mais antigos da humanidade revelam sobre quem realmente é a pessoa que nunca diz não. Isso não é um conteúdo sobre como ser mais assertivo. Isso é sobre o que você se tornou sem perceber. E por que isso está te destruindo devagar. A bondade é uma das palavras mais distorcidas da história humana. Ao longo dos séculos, religiões, governos e estruturas sociais usaram esse conceito para uma coisa muito específica: manter as pessoas controláveis. Um indivíduo que nunca questiona, nunca confronta, nunca exige, é um indivíduo fácil de gerenciar. A docilidade foi vendida como espiritualidade. A submissão foi embalada como humildade, e a incapacidade de se defender foi chamada de generosidade. Não estamos falando de bondade real aqui. Estamos falando de um condicionamento social milênios, disfarçado de virtude, e você foi submetido a ele desde o momento em que aprendeu a falar. Toda vez que uma criança chora e ouve "para de ser chata", toda vez que um adolescente discorda e ouve "você é muito difícil", toda vez que um adulto diz não e sente uma onda de culpa inexplicável, isso não é fraqueza de caráter. É programação profunda, sistemática, eficiente. Carl Gustav Jung foi um dos primeiros a colocar palavras no que muitos sentiam, mas não conseguiam nomear. Ele descreveu a psique humana como dividida. De um lado, a persona, a máscara social, a versão de você que sorri, que concorda, que aparece nas fotos. Do outro, a sombra, tudo aquilo que foi reprimido, negado, enterrado. A raiva que você engoliu, o não que ficou preso na garganta por anos, o cansaço que você nunca admitiu em voz alta, a vontade de simplesmente existir sem ter que servir a alguém. Jung dizia que a sombra não some quando você a ignora. Ela cresce, ela se alimenta de cada vez que você sorri quando queria gritar, de cada vez que você diz "pode deixar" quando queria dizer "não aguento mais", de cada vez que você coloca os outros na frente de si mesmo por puro medo do que acontece se não o fizer. E quando a sombra acumula o suficiente, ela aparece. Às vezes como explosão de raiva desproporcional. Às vezes como depressão silenciosa que você não consegue explicar. Às vezes como a sensação constante de que algo em você está apodrecendo por dentro. Você não está sendo bonzinho, você está se decompondo em câmera lenta. Vamos ser diretos sobre algo que a maioria das pessoas nunca vai admitir. A maior parte do que chamamos de bondade não nasce do amor, nasce do medo. A psicologia comportamental tem documentado isso há décadas. Chama de complacência ansiosa. O comportamento de ceder, agradar e se submeter não por escolha genuína, mas para evitar uma ameaça percebida. Rejeição, conflito, abandono, desaprovação. Pense na última vez que você disse sim quando queria dizer não. O que passava na sua cabeça naquele momento? Se eu recusar, vão achar que sou egoísta. Se eu discordar, vai virar briga. Se eu decepcionar, vão me abandonar. Isso não é bondade. Isso é gerenciamento de ameaça. É o seu sistema nervoso no modo de sobrevivência, calculando o caminho de menor resistência para manter você seguro socialmente. E o mais perturbador, as pessoas ao seu redor sentem isso, não conscientemente na maioria das vezes, mas o cérebro humano é extraordinariamente habilidoso em detectar quem tem limites reais e quem está apenas performando gentileza por desespero. E ele trata essas duas pessoas de forma completamente diferente. Nos arquétipos junguianos, existe uma figura que pouquíssimas pessoas reconhecem em si mesmas:
O mártir, não o herói, não o vilão, o mártir, aquele que se sacrifica continuamente, que carrega o peso de todos, que sofre e continua sorrindo. A cultura venera o mártir. Filmes, religiões, histórias de família, todos glorificam quem abre mão de si mesmo pelos outros. Mas o que a psicologia revela por baixo desse arquétipo é perturbador. O mártir não é movido por amor puro. O mártir é movido por uma necessidade compulsiva de validação externa. Cada sacrifício é uma transação inconsciente. Eu me dou e, em troca, você me prova que sou valioso. Eu abro mão e, em troca, você não me abandona. É um vício, estruturalmente idêntico a qualquer outro. O comportamento se repete não porque traz bem-estar real, mas porque alivia temporariamente a ansiedade de não ser amado o suficiente. E como todo vício, ele escala. Com o tempo, o mártir precisa de doses maiores. Mais sacrifício, mais abnegação, mais provas de que ainda é necessário. Até o ponto onde a identidade inteira da pessoa gira em torno de ser útil para os outros. Retire a utilidade e não sobra nada. Não tem eu, não tem desejo próprio, não tem vida. Tem uma função social ambulante que aprendeu a chamar isso de personalidade. Aqui é onde o conteúdo fica realmente desconfortável. Porque o que vou dizer agora vai contra tudo que te ensinaram sobre como o mundo funciona. As pessoas não respeitam quem nunca diz não. Não porque sejam monstros, não porque queiram deliberadamente machucar você, mas porque o sistema nervoso humano foi moldado por milhões de anos de evolução para fazer uma coisa automaticamente: testar limites e mapear hierarquias. Em grupos primatas, nossos ancestrais diretos, a posição social era determinada por quem cedia e quem não cedia. Quem recuava era percebido como de menor status. Quem segurava o terreno era percebido como mais valioso, mais confiável, mais digno de respeito. Esse mecanismo não desapareceu com a civilização. Ele apenas aprendeu a usar terno e gravata. Aprendeu a acontecer em reuniões de trabalho, em relacionamentos, em grupos de amigos. Toda vez que você cede sem ser necessário, toda vez que você aceita um tratamento que não merece sem dizer nada, toda vez que você prioriza o conforto alheio em detrimento do seu próprio continuamente, o sistema nervoso de quem está ao seu redor registra, não conscientemente, mas registra, e vai ajustando a percepção de valor que tem sobre você. O ciclo é brutal. Você cede para ser amado, você é menos respeitado, você cede mais para compensar, você é menos respeitado ainda. É uma armadilha evolutiva e a única saída é fazer exatamente o que mais te apavora: parar de ceder. Limites. A palavra que a cultura da bondade transformou em sinônimo de egoísmo. Fulano tem muitos limites, dito sempre com desaprovação, como se ter limites fosse um defeito, uma falha moral. A psicologia diz o oposto. Limites não são muros que você constrói para manter as pessoas fora. Limites são a definição de quem você é. São a linha que separa você do mundo, que diz onde você termina e onde o outro começa. Uma pessoa sem limites não é uma pessoa generosa, é uma pessoa sem contorno, sem forma, sem eu. E aqui está o paradoxo que destrói a lógica do bonzinho. Você não pode dar genuinamente o que você não tem. Uma pessoa emocionalmente vazia não tem amor para oferecer, tem performance de amor. Uma pessoa exausta não tem energia para ajudar, tem obrigação disfarçada de ajuda. Uma pessoa que perdeu o contato consigo mesma não tem presença para oferecer a ninguém. Tem uma sombra servindo outra sombra. Os limites não são o problema nos seus relacionamentos. A ausência deles é. Jung passou décadas estudando o que acontece quando um ser humano para de fugir da própria sombra. E o que ele encontrou foi consistente. A integração da sombra não torna uma pessoa cruel, torna uma pessoa inteira.
Nos arquétipos existe o guerreiro, e ele é frequentemente mal interpretado. Não é o conquistador, não é o que domina pelo medo. O guerreiro genuíno, no sentido arquetípico, é aquele que conhece suas próprias profundezas, que olhou para a sombra e não fugiu, que sabe que tem raiva e escolhe quando e como expressá-la, que sabe que pode dizer não e faz isso sem precisar de justificativa. O guerreiro não é bonzinho, mas ele é justo, e existe uma diferença abissal entre as duas coisas. O bonzinho age por medo e chama de amor. O guerreiro age por escolha e chama de respeito. Integrar sua sombra significa olhar para tudo que você reprimiu e perguntar: o que essa raiva está tentando me proteger? O que esse cansaço está tentando me dizer? O que esse não guardado há anos precisava defender? Sua sombra não é seu inimigo, é a parte mais honesta de você. Vamos falar sobre o que o comportamento do bonzinho realmente custa. Não em teoria, em vida real. Custa relacionamentos genuínos, porque quando você nunca mostra quem realmente é, quando a máscara nunca sai, ninguém te conhece de verdade. As pessoas amam a performance e você fica cada vez mais sozinho dentro dela. Custa saúde. A pesquisa em psiconeuroimunologia é clara. Emoções cronicamente suprimidas se manifestam no corpo. Tensão, insônia, sistema imunológico comprometido. O corpo guarda o que a mente se recusa a processar. Custa identidade. Com o tempo, a pessoa que nunca diz não esquece o que quer, esquece o que gosta, o que odeia, o que a faz sentir viva, porque passou anos inteiros moldando cada preferência ao redor do que os outros precisavam. E o mais cruel de tudo, custa às pessoas que você mais queria impressionar, porque aqueles que se aproveitam do bonzinho não ficam quando a utilidade acaba, e aqueles que poderiam te amar de verdade nunca tiveram a chance de te conhecer. A sociedade vai continuar recompensando quem se cala, vai continuar chamando de difícil quem tem limites, vai continuar elegendo mártires como exemplos de virtude. Isso não vai mudar. Mas você pode, não através de uma transformação dramática, não virando uma pessoa diferente da noite para o dia, mas através de uma pergunta honesta, talvez a mais difícil que existe: o que eu realmente quero? Não o que os outros precisam de você. Não o que a culpa diz que você deveria fazer. Não o que a versão programada de você responderia automaticamente. O que você quer. Se você não souber responder, e muitos não sabem, isso já é informação suficiente. É o ponto de partida. É o primeiro limite real que você pode estabelecer. O direito de descobrir quem você é quando para de existir exclusivamente para os outros. A máscara pesa, você já sabe disso. A questão agora é: você vai ter coragem de tirá-la?